Tem uma perguntazinha aqui do BCG, né? É importante. Por que falam tanto de BCG como fator de proteção ao Covid-19? Olha, é importante a gente colocar o pingo nos is, tá? Porque as pessoas muitas das vezes elas se vacinam de BCG achando que vão se proteger de todas as tuberculoses e não é verdade. Certamente ela dá um certo tipo de proteção, mas a indicação da BCG não é para tuberculose pulmonar, né? Se a indicação de BCG fosse para tuberculose pulmonar, o Brasil não seria campeão de casos de tuberculose. Importante deixar isso bastante claro. As duas indicações principais para BCG é de tuberculose sistêmica, ou seja, o paciente pegar uma infecção generalizada por causa da BCG, e também de neurotuberculose. Aí sim está bem documentado isso, essa proteção preventiva da BCG nesses casos específicos, tá? Mas para tuberculose pulmonar, não. Tuberculose pulmonar protege pouco, ok? Então a pessoa vai pensar, pô, estou tomando BCG, beleza, porque a BCG produz uma certa proteção contra pulmão e não vou ter as complicações do Covid-19, né? Porque acaba que a minha imunidade pulmonar, as células dendríticas e as células epiteliais vão produzir interferon alfa e beta e tal, e aquelas coisas, né? Que muitas das vezes até um médico pode estar me assistindo e às vezes ele não tem essa ideia de que realmente BCG não é indicado para problemas pulmonares. É indicado para essas duas situações, tuberculose e tuberculose sistêmica. Tá? Então, botando o pingo nos is em relação a isso. A BCG, por sua vez, quando ela é estimulada, quando ela é aplicada no organismo do paciente, ela teria, teoricamente, uma capacidade de melhorar a resposta imunitária inata do paciente. Ou seja, aquela resposta imunitária que você nasce com ela. E também de estimular linfócitos a produção do interferon gama. Tá? Então a imunidade inata, por sua vez, ela estimularia através das células epiteliais e dos fibroblastos, ela estimularia o interferon 1 alfa e beta, que tem uma certa ação na replicação viral, diminuindo a replicação viral. Então, isso na imunidade inata. E também de estimular, teoricamente, possivelmente, supostamente, tá? As células, os monócitos, os macrófagos, as células dendríticas e assim por diante, tá bom? Então essa seria uma função adequada da BCG e de certa forma o que se diz muito em relação ao Covid-19 é que ele responde muito à imunidade inata. Por isso que crianças pequenas elas teriam menos complicações de Covid-19 porque a criança pequena tem uma resposta imunitária inata muito mais preponderante do que a adquirida, né? Ela não deu tempo ainda, não teve tempo de vida para a produção de linfócitos T de memória, linfócitos B de memória, anticorpos, bloqueadores de memória, tá? Então, a criança ela tem uma resposta imunitária inata muito desenvolvida e observando essa característica comportamental do vírus na criança, mostra que uma pessoa que tem uma imunidade inata bastante desenvolvida, ela tecnicamente ela teria uma resposta melhor, não precisando ativar a imunidade adquirida, tá? Mas quando ativando a imunidade adquirida, a gente vê que o que faz a diferença justamente são os linfócitos, não são nem os anticorpos, né? Então, às vezes você tem anticorpos baixos, da classe IgM, IgG, mas se você não tiver os linfócitos T, não os B, mas os linfócitos T em níveis adequados, principalmente o linfócito TCD4, então a tua resposta talvez não seja muito boa. Entendeu? É o que a gente entende até agora em relação ao Covid-19. Mas voltando aqui à BCG, teve um estudo publicado recentemente que mostra realmente que o paciente que é vacinado de BCG, ele acaba tendo uma resposta imunitária adequada. Alguns colegas, alguns cientistas, até cientistas muito importantes e gente muito séria, têm comentado o seguinte, mas a BCG mostra, essa questão da BCG mostra ser uma grande falácia, principalmente porque o Brasil já faz uso da BCG desde 1976 e você, no momento do nascimento até os 30 primeiros dias de vida, você
é obrigado a ser vacinado de BCG, ou seja, todo mundo que nasceu depois de 1976 tem a marquinha de BCG. E como o Brasil, que todo mundo é vacinado contra BCG, tem a marquinha de BCG, é o segundo país que mais tem Covid-19 no mundo, né? Então esse é o contra-argumento das pessoas que não acreditam na resposta imunológica causada pela BCG, estimulando a resposta imunológica inata, tá? Mas hoje, a gente já passou já algum tempo, a gente mostra que existem erros grosseiros estatísticos em relação à contagem de mortos no Brasil, tá? Então, isso muita gente está colocando em questionamento, essa diferença do que é informado pelas secretarias de saúde, do que os cartórios informam. Existe o portal da transparência dos cartórios, ou seja, uma pessoa ela entra nesse planeta através da sua certidão de nascimento e ela sai desse planeta através da sua certidão de óbito. Então, quem nos dá a entrada para esse mundo é o cartório, quem dá a saída é o cartório. Por que existe uma discrepância tão grande entre os dados dos cartórios e os dados das secretarias de saúde, né? Eu não quero questionar a capacidade técnica de ninguém, mas isso precisa ser investigado. Então, bem na verdade, vamos colocar isso para os pesquisadores, então, avaliar isso mais a fundo, até porque se houve erros estatísticos importantes, graves, crassos em relação à contagem de mortes para o Covid-19, certamente a gente pode levar em consideração esse estudo da BCG. Tá? Porque como pode? Eu particularmente acredito mais nos dados do cartório, né? Porque o cartório é aquela coisa, o cara morreu, tem que estar na certidão de óbito dele, né? Então, precisamos pensar isso bem. Eu, particularmente, acredito que haja muita necessidade de se fazer de ter uma força-tarefa investigativa em relação a esses dados que são liberados pelas secretarias municipais, estaduais, de saúde, em relação aos dados de cartório. Eu ainda acredito, sabe, isso aí é especulação, é importante, eu, como o direito que eu tenho garantido em Constituição de liberdade de expressão, eu vou dizer isso. Eu particularmente acredito que boa parte desses óbitos que aconteceram, que foram registrados como Covid-19, não foram por causa do Covid-19, mas o paciente morreu com o Covid-19. Ou seja, ele tinha algum outro problema, como o Covid-19 é altamente infeccioso, e todo mundo está sendo testado no hospital, testaram, identificaram o Covid-19, e colocaram lá óbito por Covid-19, mas, bem, na verdade, o paciente não morreu com o Covid-19, ele morreu com o Covid-19. Tá? Existem também as estimativas, né? Muita gente, muitas das vezes, não tem sistemas adequados de contagem de óbitos, né? As secretarias municipais e estaduais colocam estimativas, né? Não sabe. Ou seja, tudo isso é especulação, né? Então, eu acho particularmente que há necessidade de nós fazermos uma força-tarefa, mas gente séria já está estudando isso e mostrando essa discrepância absurda entre os dados dos cartórios e os dados das secretarias municipais e estaduais de saúde, mostrando que as mortes por Covid-19 certamente foram muito menores do que aquilo que é apresentado e certamente nós não somos em números absolutos nós não estamos na segunda posição de mortes atrás dos Estados Unidos por Covid-19, tá bom? Então temos que entender essas inúmeras variáveis. Os pessoais estatísticos, né, do IBGE, essa gente boa aí, certamente vai conseguir conduzir melhor, porque isso é muito importante para comparar os países que têm vacinação com o BCG. A Índia, por exemplo, a Índia é um país também que se vacina com BCG muita gente, né? E a Índia me parece que é mais organizada nessa questão de sistema de saúde. Tudo bem que o SUS é uma excelente instituição, o projeto do SUS é algo maravilhoso, né? Apesar de os recursos serem mal versados, mas a Índia tem 1 bilhão e não sei quantos milhões de habitantes, todo mundo é vacinado de BCG, e pode ser que tenha alguma relação também e a gente possa usar talvez a Índia como um modelo de uso da vacinação preventiva da BCG, tá bom? Então aqueles que de certa forma discordam
que a BCG não teria uma ação eficaz na prevenção do Covid-19, entendo que existe esse outro fator, essa outra variável relativa a essa discrepância de informações dos cartórios e das secretarias municipais de saúde e estaduais e também do Ministério da Saúde. Existe uma discrepância bem importante, tá bom? Um abraço, obrigado!